Fala, sonhador! Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do programa Insights. E hoje nós temos nada mais, nada menos que André Siqueira. Ele não é muito conhecido por aí não, mas provavelmente você já deve ter ouvido falar na RD Station. A RD Station foi uma das primeiras empresas a trazer o marketing digital, as landing pages, o inbound marketing para o mercado brasileiro. E quando ele saiu da RD Station, ela estava valendo nada mais, nada menos que 2 bilhões de reais. Ele acabou de lançar um livro e foi no podcast. E a gente vai ouvir agora e ver alguns trechinhos e pegar alguns insights. Vamos lá? Que dicas que você teria para dar que você sabe que encaixa para todo mundo, independentemente do tamanho do jogo dele, você sabe que funciona quando a gente fala de construção de uma máquina de aquisição de clientes, assim? Uma primeira que eu coloco, inclusive, um capítulo no livro sobre isso é você ter uma boa base. Boa. Você precisa ter uma boa base. Você não constrói um terreno numa casa Desculpa, você não constrói uma casa num terreno em que você não confia, que você não sabe que a fundação é boa. Se você vai investir, você precisa garantir que aquilo ali é sólido. O que pra mim é uma base boa? Seu produto é bom. Marketing e vendas, pra mim, não existe se o produto não é bom. Você não tá ali pra enganar as pessoas, você tá ali pra potencializar um comportamento que naturalmente as pessoas... Eu acredito muito numa regra hoje que é: a melhor forma de você fazer marketing e vendas é ajudar as pessoas. Perfeito. Se você ajudar as pessoas, elas vão te dar atenção, elas vão te dar o tempo delas e vão te dar dinheiro também. Uhum. E aí eu acho que quando o cliente não está pronto para comprar, você pode ajudar com conteúdo e com outras coisas. Em determinado momento, o produto é a melhor forma de ajudar. O produto, tem gente que às vezes tem medo de vender. Cara, o seu produto tá ali para ajudar alguém a resolver algum problema, alguma coisa, para fazer a vida dela melhor. Quando eu comprei um carro, eu fiquei feliz com o carro, porque ele me leva melhor e ele me dá segurança. Quando eu comprei a caneca, eu comprei a caneca porque eu achei legal, porque eu achei bacana e ela me serve ali. Então, tem um motivo para aquilo. A gente precisa garantir que esse motivo seja atendido. Especialmente quando a gente fala dessa indústria do software da nossa, tem muita gente que cria uma ideia mirabolante, muitas vezes não atende adequadamente uma necessidade, um problema. Outra coisa que eu acho que é fundamental, você conhecer muito bem quem é o seu cliente. A gente vê muitas discussões em marketing digital e etc. sobre qual que é o tamanho ideal do copy, qual que é a frequência certa para você postar no Instagram. Total. A gente se apega muitas vezes em várias coisas, como é que funciona o algoritmo. Só que, no fim das contas, nada é tão importante quanto você conhecer o cliente em profundidade. Se você sabe quem é o seu cliente, se você sabe qual o problema ele vive, qual é o sonho que ele tem, o que ele está procurando, cara, você vai criar uma postagem que envolve essa pessoa, independente do algoritmo, independente do que te falarem que é a frequência, independente de qualquer coisa. E aí eu vejo as pessoas muito bitoladas em estudar, em aprender, o que é bom, tem que estudar. Só que não adianta eu sentar a bunda na cadeira, só ficar estudando e achar que vem a solução magicamente. Eu preciso também conversar com o meu cliente. Seja no balcão, na ponta, seja criando processo. Às vezes, na RD, por exemplo, o que eu fazia? Eu ia para evento. Eu não sou o vendedor que tá lá sentado, ligando o consultor. O cheiro da rua. Mas eu vou lá na rua, eu vou lá conversar, eu faço a palestra, eu vejo onde que o pessoal tirou foto, onde que não tirou, quando acaba a palestra, o pessoal vem conversar comigo. Qual dúvida que você tem? O que você não entendeu? Você conseguiu ver isso no seu negócio? Você viu isso? Aí a pessoa fala, putz, eu tive dificuldade por conta disso. Então já sei, na próxima eu tenho que otimizar o discurso por conta disso. E isso também pode virar um blog post, isso também pode virar um post no Instagram da RD, isso também pode virar outras coisas. Perfeito. Porque eu tô ali tendo essa base. Para mim, conhecer o cliente é outro ponto fundamental. Outra coisa, posicionamento. Qual posição eu quero ocupar que ninguém ocupa? Por que eu sou diferente? Por que as pessoas compram de mim? E aí, pra mim, é um exercício de você entender o natural, entender o que elas já falam e potencializar. As pessoas falam assim, poxa, eu compro de você porque é o mais barato. Cara, como é que eu continuo garantindo que de fato eu sou o mais barato? Como é que eu luto por preço? Como é que em um produto X eu mato a minha margem só pra garantir que o meu posicionamento ele conversa com o cliente que está vindo, ou se eu sou o mais premium, ou se eu sou com o melhor custo-benefício, ou se eu sou do melhor atendimento, ou se eu sou mais conveniente. Como é que eu reforço isso na minha estrutura e eu comunico isso
no meu marketing, na minha estratégia de marketing e vendas. De novo, né? E um último item de base para mim é você conhecer muito bem a matemática do seu produto, do seu serviço. Quanto custa colocar um cliente para dentro? Se eu estou gastando 10 mil em marketing e vendas esse mês, quantos clientes eu coloquei para dentro? 1.000? Poxa, então eu já sei que eu estou gastando R$10 por cliente. Quanto que um cliente gasta comigo? Essa conta está fechando? Eu deveria estar investindo mais? Eu deveria estar investindo menos? Então você tem todo um jogo matemático aí, que às vezes eu vou colocar, por exemplo, eu contratei um vendedor para vender meu produto custa R$15. Será que a conta fecha? Quanto que um vendedor tem que vender para ser o suficiente para atender a margem? Então, esses para mim são os 4 pontos da base. Recapitulando a base. Produto bom, que é a base de tudo, que né? é a base de tudo. Conhecer teu cliente. Conhecer teu cliente, entender personas, jornada de compra, Top. perfil ideal. Você ter um posicionamento claro, ter clareza de por que você é diferente, por que você entrega valor de uma forma diferente. E você dominar a matemática do seu produto ou serviço. E isso é uma base que para mim vale para qualquer negócio e que faz uma diferença enorme. Assim, tem muita gente que começa a fazer marketing e vendas, começa a pensar em redes sociais, em e-mail, em anúncio, e não tem essa base bem estabelecida, a chance de dar merda é imensa. Eu vivia isso no RD Summit. O quê? O RD Summit ele tinha 8 palcos em paralelo. Uhum. E aí as pessoas todo mundo queria estar no palco maior, no palco principal, que tinham 5, 6 mil pessoas. E na maioria das vezes, as notas maiores do RD Summit, elas estavam nos palcos menores. E se você for entender o porquê que isso acontecia, é porque quem estava nos palcos menores colocou lá um título de palestra muito específico. Entendi. E ele trazia alguém que tinha muito a ver com o que ele ia falar. Então, se eu falar assim, eu vou dar uma palestra que é gestor de vendas, como escalar o seu time de 10 para 100 vendedores sem perder eficiência. Quem que vai aparecer nessa palestra? O cara que tem essa dor. O cara que tem essa dor, o cara que tem esse problema, ele vai ouvir e falar, uau, esse cara falou minha língua. É disso que eu preciso. Agora, se eu pego o palco principal, se eu pego lá o palco central, eu tenho que falar de alguma coisa genérica. Quem que vai estar sentado no palco? 6 mil pessoas. Vai ter o empreendedor, vai ter o gerente de marketing, vai ter o gerente de vendas, vai ter o analista de marketing, vai ter o analista de vendas. Vai ter o cara que vai querer saber se vai ajudar a montar a equipe dele, escalar o time dele. Exato. E aí, cara, o que eu vou falar que essas 6, 7 pessoas vão achar incrível por igual? É muito mais difícil quando a gente está falando com todo mundo. Quando você seleciona melhor e segmenta, cara, fica muito mais fácil. Se eu falo pra você, cara, me vende uma casa. Cara, como é que eu vou vender uma casa? Agora vende uma casa para uma família que tem 2 filhos, que tem um cachorro. Cara, você já sabe por que ele precisa de espaço, você já sabe qual que é... Não é muito mais fácil do que quando tá aberto, quando tá aleatório? Qual que é o argumento que eu vou usar? Então, acho que esse ponto o empreendedor tem que entender também, que a segmentação torna o trabalho dele mais fácil. E ele sabe que a missão dele é difícil. Empreender é difícil pra cacete, eu não minimizo. Não, é tranquilo, eu gosto de trazer começa. essa realidade. Não, pelo contrário. É difícil pra caramba. As pessoas têm que vir com o estômago, né? Que senão eu acredito demais, André, que as decepções da nossa vida, ela acontece no desalinhamento da expectativa com a realidade. Quando existe esse desalinhamento em excesso da expectativa versus a realidade, surge algo chamado decepção. Por exemplo, empreender é duro, é difícil. Quando a pessoa fala, não, vem que é simples, essa desarmonia é tão grande, e na hora que ela toma o primeiro soco no estômago, a frustração é enorme, né? Então é bom você ir com a guarda alta quando você sabe que o combate vai ser duro. Então, pra mim, esse balanço é fundamental, cara. Total. E aí, o ponto pra mim é o seguinte, dar certo é improvável. Estatisticamente, eu não tô falando de ninguém não é um cara pessimista, não é um cara pessimista. André é pessimista. É estatística. Estatística. A maioria dos novos negócios não vai dar certo em 5 anos, em 10 anos vai tá fechada. Então você já tem muitas forças jogando contra você. Você já tem concorrente, você já tem governo querendo impostos, você já tem uma infinidade de coisas que vão ser dificuldade de achar talentos, você já tem uma infinidade de coisas que são difíceis. Você não precisa de mais uma coisa difícil que é tentar achar o tom, um argumento para falar como... Usa isso para facilitar o seu trabalho. Usa isso como uma das forças contrárias
que vão ajudar a combater as dificuldades. Vamos tornar mais fácil. Como é que eu torno mais fácil? Deixa eu resolver uma dor específica, um problema específico, um perfil específico. Sempre quando a gente limita, a gente facilita o trabalho. Gente, o que esse cara aqui falou agora, eu venho percebendo já faz um tempo já. E eu acho que isso resume não só a base que ele falou lá no início, né, que é produto, conhecer o cliente, posicionamento e a matemática, mas se você quer crescer no mercado digital, você precisa entender sobre a especificidade, sobre como você vai ser específico. Porque quanto mais específico você for, melhor você vai conduzir, desenvolver a tua base e desenvolver o teu negócio digital. E a especificidade, ela é desenvolvida. Isso foi uma sacada que eu tive, porque muita gente fala, né, seja isso, seja específico, seja autêntico, tenha clareza, mas na minha visão, tudo isso é desenvolvimento. Por isso que o Sonhador em Movimento tem até esse nome. Porque é no desenvolver, no movimento, que você realiza os teus sonhos. Não aparece do dia para a noite essa especificidade. Entender com clareza qual que é o público, qual que é a tua visão, qual que é o produto ideal para aquele público, qual que é a dor que você vai atingir, qual que é o cliente ideal que você vai conversar. Você vai conversar com todos ou com aquele que é ideal sendo específico. Você entende como a especificidade ela ajuda na construção da base, no desenvolvimento de um negócio dentro dessa economia digital? E para mim essa é a grande sacada. A grande sacada, não para mim do ano, não é só desse podcast. Especificidade. A especificidade vai fazer você crescer. E sempre naquele finalzinho eu te dou aquela dica, sempre olhando para frente, olhando para cima, sempre pedindo ajuda, ajudando uns aos outros. Então já sabe, curte aí, compartilha com os outros sonhadores, outros empreendedores que você conhece. Vamos juntos construir essa comunidade de sonhadores que sabem que eles precisam se manter em movimento todos os dias, porque tudo é desenvolvimento, não é do dia para noite, tudo se desenvolve. Tô contigo, hein? Até a próxima.